Olá amigos, olá colegas, olá a todos os seguidores do canal do YouTube Saber Fazer, Fazer Saber por Paulo Marques. Já lá vai mais de meio ano em que aqui publiquei o último vídeo técnico. Não é que daí para cá nos faltassem assuntos capazes de motivar novos vídeos. Tivemos inclusive assuntos de sobra. O Orçamento de Estado para 2020 e toda a legislação com assuntos novos para tratarmos no âmbito das medidas de apoio relacionadas com a pandemia Covid. Se quanto ao Orçamento de Estado para 2020 vos posso efetivamente recomendar que, se ainda não tiveram a oportunidade de se atualizarem relativamente às novidades, procurem os vídeos da formação da Ordem dos Contabilistas Certificados, onde tive oportunidade de participar e estão integralmente disponíveis de acesso livre no canal do YouTube da Ordem. Tem lá cerca de 6 horas e meia com uma apresentação integral de todas as novidades do Orçamento de Estado para 2020. Já relativamente a todas as novidades relacionadas com os últimos meses que vivemos, não faltaram efetivamente temas, mas o que abundou em assuntos escasseou em tempo. E nessa medida, porque todos estivemos sobrecarregados, aproveitei para, dentro da medida do possível, algum apoio que pudesse ir dando, ir fazendo no blog e na página do Facebook, onde fui publicando alguns artigos e algumas folhas de cálculo de auxílio. Portanto, foi aí que efetivamente disponibilizei, portanto, essa minha participação nas redes sociais nos últimos meses. Bom, chegados aqui, estamos em agosto, finalmente um mês mais calmo. Espero que todos estejam de boa saúde. Esse é o bem mais essencial nos tempos que correm. E quero aproveitar o regresso aos vídeos aqui no canal para falar de um tema que nos está a trazer muitas preocupações agora para o mês de agosto, também para o mês de setembro e uma preocupação adicional para o mês de dezembro. Refiro-me às alterações relacionadas com os pagamentos por conta de IRC e IRS. Desde logo, e em condições normais, o primeiro pagamento por conta já devia estar feito. O primeiro pagamento por conta de IRC, que deveria ter sido efetuado até ao final do mês de julho, pode ser feito até ao dia 31 de agosto, e a mesma coisa com o primeiro pagamento por conta de IRS, que deveria ter sido pago até ao dia 20 de julho e pode ser efetuado até ao final deste mês. As novidades relativamente a este assunto foram, na sua grande maioria, trazidas pelo Orçamento Suplementar para 2020. Eu tive, inclusive, a oportunidade e o grato prazer de participar numa conferência da Ordem dos Contabilistas Certificados, onde, juntamente com a nossa bastonária, a doutora Paula Franco, e o colega formador, doutor Abílio Sousa, abordámos este assunto e também todas as outras novidades do orçamento suplementar mais diretamente relacionadas com a nossa vida de contabilistas. Portanto, remeto para esse vídeo que está disponível no canal do YouTube da Ordem e, inclusive, no último dia 5 de agosto, na reunião livre das quartas-feiras da Ordem dos Contabilistas Certificados, também o colega Rui Bastos teve a oportunidade de falar durante algum tempo e esclarecer algumas dúvidas que colegas já foram colocando relacionadas com a nova dinâmica dos pagamentos por conta, nomeadamente os de IRC. De qualquer maneira, a confusão paira, apesar de todos estes esclarecimentos que já foram prestados, até porque me parece que muita da confusão nasce porque há muita gente a fazer uma abordagem não propriamente pela hierarquia que se recomenda. Ou seja, como eu vou procurar sistematizar nesta apresentação, há aqui um conjunto significativo de alterações com as quais temos que nos preocupar, mas vamos logo, em primeiro lugar, perceber
que há preocupações imediatas. Há preocupações às quais eu tenho que dedicar atenção agora no primeiro e no segundo pagamento por conta a efetuar em agosto e em setembro. E depois há uma outra preocupação, mais complexa, diferente, que tenho que ter só em dezembro. E não adianta estarmos a preocupar com aquilo que há de acontecer em dezembro, até para já, até porque há um conjunto de situações que não estão devidamente esclarecidas. Bom, eu procurei fazer aqui um esquema, um quadro, onde tento descomplicar a abordagem que devemos fazer aos pagamentos por conta de IRC. Desde logo, organizando as possibilidades em função dos sujeitos passivos que estão identificados para cada uma dessas possibilidades. Então, começando por aquilo que me parece mais óbvio, nós vamos, em primeiro lugar, verificar se estamos perante uma cooperativa, um sujeito passivo que seja uma cooperativa, ou classificado como micro, pequena e média empresa. Nos termos do anexo ao Decreto-Lei 372/2007, a nossa já bastante conhecida classificação das empresas para efeitos de certificado do IAPMEI, como ela é bem conhecida. Se eu estou perante um sujeito passivo, cooperativa, ou classificado como micro, PME, estes podem, sem qualquer condição, reduzir, porque se entenderem que devem pagar algum montante face às necessidades de IRC devido em 2021, poderão fazê-lo, portanto, mas podem reduzir para o montante que acharem adequado ou pura e simplesmente não pagar nada e suspender completamente, totalmente, o primeiro e o segundo pagamento por conta de IRC. Que, então, como já referi, o primeiro deve ser feito até ao final deste mês de agosto e o segundo, se nenhuma alteração adicional houver neste contexto de mudanças e de dilações de prazos de entrega de declarações e de pagamentos a que temos assistido nos últimos meses, o segundo pagamento por conta, de acordo com o código do IRC, será feito em setembro. Temos então no cenário, ao dia 2, 11 de agosto, a perspectiva de ter que efetuar o primeiro pagamento por conta de IRC até ao final de agosto, a perspectiva de ter que efetuar o segundo pagamento por conta de IRC até ao final de setembro. E esta é a preocupação imediata. Vamos focar-nos nela. Relembro, se estamos perante um sujeito passivo cooperativa ou micro PME, podem reduzir ou suspender sem qualquer condição. Não tem que verificar qualquer requisito para já. Neste conjunto de sujeitos passivos que podem reduzir ou suspender sem condições o primeiro e o segundo pagamento por conta de IRC, podemos ainda juntar os que não são micro-PME, mas desenvolvem uma atividade principal enquadrada na classificação de atividades económicas de alojamento, restauração e similares. Estes, mesmo não sendo micro-PME, a desenvolver uma destas atividades, podem também reduzir, suspender o primeiro pagamento por conta e o segundo, sem qualquer condição. Há aqui uma nota a deixar. Como alguns destes sujeitos passivos poderão desenvolver estas atividades em simultâneo com outras, é importante que estas sejam a sua atividade ou atividades principais, mas também, para poderem beneficiar desta dispensa sem condições, considera-se que elas devem representar mais de 50% do volume de negócios total obtido no período de tributação anterior. Portanto, neste caso, isso ter-se verificado. Portanto, para este conjunto amplo de sujeitos passivos,
a dispensa do primeiro e do segundo pagamento por conta de IRC pode ser feita sem verificação de qualquer condição. Avançando, se não estamos perante uma cooperativa, se não estamos perante um sujeito passivo micro-PME e se não tem atividade principal nos cais de alojamento, restauração e similares e verificou quebra de faturação na média mensal de faturação comunicada através do e-fatura, referente aos primeiros 6 meses deste ano de 2020, comparativamente com a média verificada no período homólogo de 2019, e se essa quebra de faturação foi de pelo menos 40%, então esses sujeitos passivos, que não são cooperativas, que não são micro-PMEs e que não têm atividade principal de alojamento, restauração e similares, podem reduzir, suspender a totalidade do primeiro ou do segundo pagamento por conta de IRC. Para que estes beneficiem também de uma redução ou suspensão integral do primeiro e do segundo pagamento por conta de IRC, têm que verificar uma quebra de faturação de pelo menos 40% nos períodos indicados. No período indicado, faça a comparação do período homólogo do ano anterior, que no fundo são os primeiros 6 meses do exercício fiscal. Na maioria dos casos corresponde ao ano económico, mas poderemos ter situações com tributação diferente do ano civil e a abordagem será feita desta forma. Os primeiros 6 meses do exercício fiscal. Estes mesmos sujeitos passivos, se tiverem uma quebra de faturação que não ultrapasse ou seja igual aos 40%, mas seja pelo menos 20%, podem apenas reduzir e até 50% o valor do primeiro e do segundo pagamento por conta de IRC. Portanto, muita atenção a esta distinção para estes sujeitos passivos que não são cooperativas, micro-PMEs, nem têm atividade principal com cais de alojamento, restauração e similares. A sua redução ou suspensão total só é possível para o primeiro e segundo pagamento por conta se a quebra de faturação for superior a 40% ou igual. Se a quebra de faturação não atingir os 40%, mas for pelo menos 20% ou mais, até 39% e qualquer coisa, podem reduzir até metade do primeiro e do segundo pagamento por conta de IRC. Chegados aqui, sistematizada esta diferença entre os vários sujeitos passivos previstos na legislação para aproveitarem a redução ou suspensão do primeiro e do segundo pagamento por conta, passamos para aquela que será a grande preocupação do final do ano. E aqui importa, em complemento ao artigo 12 da Lei 27A/2020, de 24 de julho, que é o Orçamento Suplementar para 2020, onde tudo isto que eu estive a explicar está previsto, importa, em complemento, entrar em linha de conta, particularmente para as cooperativas e para as micro, pequenas e médias empresas, com a Lei 29/2020, que foi, entretanto, publicada em 31 de julho. Para além de outras medidas, de que falaremos mais tarde, esta Lei 29/2020 vem dizer que as cooperativas e as micro, pequenas e médias empresas podem ser dispensadas dos pagamentos por conta de IRC a efetuar este ano. O que, naturalmente, também nos permite concluir que elas estarão dispensadas do acerto que está previsto para as outras. Portanto, isto é uma novidade, enquanto que, como vou explicar já a seguir, o orçamento suplementar prevê um acerto no terceiro pagamento por conta para todas as restantes situações. Para estas, cooperativas, micro, pequenas e médias empresas, pode não ser feito
nenhum valor de pagamento por conta em 2020. Contudo, fica aqui um alerta importante. Esta possibilidade prevista no artigo 2º da Lei 29/2020 aguarda regulamentação como definido no artigo 5º da mesma lei. Ou seja, é possível que esta dispensa total dos pagamentos por conta de IRC, inclusive o acerto a fazer em dezembro, para estas empresas e para as cooperativas, possa estar sujeito a algumas condições que ainda não conhecemos. Por isso eu dizia, não adianta estarmos a preocupar com isto de momento. Isto é preocupação para termos em dezembro, mais para o fim do ano, quando efetivamente tudo estiver regulamentado e todas as condicionantes forem conhecidas. Como destaco aqui no esquema, nesta área mais destacada, toda ela, neste tom de azul, todos os outros sujeitos passivos que podem beneficiar destas regras específicas dos pagamentos por conta de IRC terão que fazer, ou pelo menos pensar, na possibilidade de fazer um acerto no terceiro pagamento por conta. Ou seja, o que é que está previsto no orçamento suplementar para todos os sujeitos passivos que não são cooperativas e que não são micro, pequenas e médias empresas e que não vão poder beneficiar desta nova norma do artigo 2º da Lei 29/2020. O que está previsto é que, caso eles verifiquem, com base na informação que dispõem nessa altura, dezembro, quase no fim do ano, que em consequência da redução total ou parcial do primeiro e do segundo pagamento por conta de IRC que aproveitaram este mês e no próximo mês de setembro, pode vir a deixar de ser paga uma importância superior à prevista no número 2 do artigo 107 do Código do IRC, podem regularizar o montante em causa até ao dia 15 de dezembro de 2020, sem quaisquer ónus ou encargos. Sendo que este dia 15 de dezembro de 2020 é, como sabemos, o último dia do prazo para pagamento do terceiro pagamento por conta de IRC. Portanto, o que aqui está em causa é que todos estes sujeitos passivos, a que já me referi com detalhe, não podem, não devem deixar por pagar uma importância superior a 20% daquela que em condições normais teria sido entregue. Na prática, o valor do imposto a pagar, a apurar no campo 367 do quadro 10, não pode ser superior a 20% do montante dos pagamentos por conta de IRC de 2020 que deixamos de pagar aproveitando a redução e ou suspensão do primeiro, do segundo e eventualmente parte do terceiro. Portanto, o que pode efetivamente acontecer é que até tenhamos alguns destes sujeitos passivos, estes aqui, que aproveitam o facto de a quebra de faturação ser superior a 40% para não pagarem nada agora em agosto e em setembro, mas depois, até o dia 15 de dezembro, têm que verificar se é devido a imposto relativamente a 2020, e notem que aqui será o IRC, portanto a parte da coleta, mas também a derrama municipal, as tributações autónomas e todos os outros valores a levar ao quadro 10, mas também a favor do contribuinte, já reduzidos dos pagamentos por conta efetuados, das retenções na fonte porventura que foram feitas, de benefícios fiscais a que possa ter direito, de créditos de imposto por dupla tributação internacional. Tudo aquilo que está no quadro 10 vai influenciar esta última linha do imposto a pagar. E se houver aqui imposto a pagar, então este imposto a pagar não pode, não deve ser superior a 20% do montante dos pagamentos por conta que optamos por deixar por fazer. E isto vai ser crucial. Nesta altura, teremos que efetivamente ter
muita capacidade de previsão e, eventualmente, ajustar o valor de dezembro para cumprir este requisito. Já vou dar algumas dicas adicionais sobre isto e tecer aqui algumas considerações que julgo pertinentes, mas quero deixar aqui também duas notas muito importantes. Muito se tem perguntado sobre isto. Desde logo, o enquadramento na classificação de cooperativa, micro, pequena e média empresa ou que se desenvolve a atividade com o CAI principal de alojamento, restauração e similares, bem como nos casos em que é aplicável a quebra de faturação, tem que ser certificada, validada, informada por contabilista certificado no Portal das Finanças. E, em princípio, isso deverá ser feito para quem vai aproveitar a redução ou suspensão dos primeiro e segundo pagamento por conta, já, antes do fim deste mês. O que é certo é que essa possibilidade ainda não está disponível no Portal das Finanças. Portanto, vamos aguardar que, efetivamente, essa possibilidade seja disponibilizada pela AT no Portal das Finanças. Tal como, em dezembro, para estes sujeitos passivos, nos quais há de ser aferido o montante que deve ser pago adicionalmente em dezembro, juntamente com o terceiro pagamento por conta, ou então qual a parte do terceiro pagamento por conta que deve ser feita para cumprir este requisito, também deve ser certificada pelo contabilista certificado no Portal das Finanças. Nada disto ainda está disponível, vamos aguardar que fique disponibilizado. Bom, eu disse-vos que ia deixar-vos aqui algumas considerações e vou, efetivamente, tentar deixar aqui de visualizar o vídeo ou o esquema que estava a mostrar-vos, para aqui mais cara a cara e frontalmente vos deixar, efetivamente, alguns alertas, algumas dicas importantes. Primeiro, reforçar que no planeamento do nosso trabalho e na ajuda à tomada de decisão aos nossos clientes, temos que separar bem as coisas e focar no prioritário. Eu bem sei que isto não tem sido fácil nos últimos tempos. A avalanche de legislação tem sido insuportável, diria. Temos estado sujeitos a um esforço extraordinário para acompanhar tudo isto e no meio de tanta tarefa para cumprir, de tanto trabalho para fazer e de tanta legislação, diga-se também muitas vezes mal feita, pouco clara, não tem sido nada fácil esta nossa tarefa. Mas é por isso também que aqui estou, hoje, desta forma, a deixar-vos aqui estes alertas e estes conselhos para vos ajudar a orientar um bocadinho naquilo que tem que ser as preocupações para o imediato. Não vamos, por favor, preocupar-nos com o dezembro, porque o dezembro é daqui a uns meses, nesta matéria, como é óbvio. Por isso, focando-nos no prioritário, o prioritário é definir e ajudar os nossos clientes a decidirem se para os pagamentos por conta de IRC a efetuar até ao fim deste mês e em setembro, no caso das cooperativas, micro PMEs e sujeitos passivos com atividades principais na área de alojamento, restauração e similares, se querem suspender a totalidade do primeiro e do segundo pagamento por conta ou se querem pagar parcialmente, ou se inclusive devem pagar a totalidade do pagamento por conta apurado. É nesta opção, é ajudarmos os empresários a definir o valor a pagar no primeiro pagamento por conta deste mês e no segundo pagamento por conta já no mês que vem, que nós temos que nos focar no imediato. Em mais nada. Para dezembro, vamos deixar a segunda preocupação. E aí sim, perceber duas coisas em função
também do que até lá ainda há de ser definido. Primeira preocupação a ter em dezembro: conhecer a regulamentação da Lei 29/2020, para vermos em que condições as cooperativas e as micro-PME podem ficar dispensadas também do terceiro pagamento por conta e de efetuar qualquer acerto. A segunda preocupação, relativamente a todos os outros sujeitos passivos que não são cooperativas nem micro-PMEs e estejam obrigados a efetuar pagamento por conta em 2020. Relativamente a esses, vamos ter que perceber se, em função da redução ou suspensão que aproveitaram agora em agosto e setembro, terão ou não que efetuar algum pagamento por conta até 15 de dezembro, de forma a que não deixem de pagar uma importância superior a 20% da que, em condições normais, teriam que pagar. E isto vai exigir rigor para que não se corram riscos. A contabilidade vai ter que estar feita até ao mês mais recente possível e exige capacidade de prever o resultado para a totalidade do ano. Isto exige entrar em linha de conta com factos capazes de alterar substancialmente os resultados ocorridos nos meses ainda não contabilizados. Isto exige capacidade de previsão do que pode acontecer nas semanas que faltam até ao fim do ano. Em suma, isto exigirá ajudar a tomar decisões com o quadro 10 da modelo 22 à nossa frente, onde temos que inserir todos os valores que esperamos ter que lá colocar a quando da entrega da modelo 22. Bom, no fundo, o que nós teremos que pensar e fazer é, tal como em anos anteriores, fizemos e pensámos, nos casos em que tal foi aplicável, para ajudar os nossos clientes a decidirem se pagavam ou não o terceiro pagamento por conta de IRC. Só que este ano a responsabilidade, a exigência e também o risco vão ser maiores. Porque em vez de estarmos a discutir reduzir ou suspender apenas um pagamento por conta de IRC, poderemos, em extremo, estar perante empresas que não pagaram nada no primeiro e no segundo e terão que efetuar em dezembro um pagamento por conta que cubra todo o IRC que venha a mostrar-se devido na modelo 22. É claro que isto, num ano normal, era simplificado. Provavelmente perante uma possibilidade de redução do terceiro pagamento. Mas para não se correr riscos, era sensato dizer ao empresário para o pagar. Ele até o pagava sem problema porque tinha a sua tesouraria, com folga. E depois tinha o respectivo reembolso já durante o ano seguinte. A dificuldade acrescida este ano é que não estamos nesse cenário. As empresas estão e caminham para ficar com tesourarias cada vez mais debilitadas. Daí a importância que tudo isto ganha. Mas se algum conselho se pode deixar já, é que esta decisão seja tomada com alguma margem. Mais vale arriscar um reembolso do que uma coima por depois se mostrar em falta algum valor de pagamento por conta. E não vou desenvolver agora mais esta possibilidade das coimas. Esta é uma das tais matérias em que se aguarda clarificação, nomeadamente sobre o alcance daquilo que é o acerto até 15 de dezembro sem quaisquer ónus ou encargos. Vamos aguardar e depois também voltaremos a este tema. Mas como eu já referi mais de uma vez, deixemos as preocupações com o acerto para dezembro lá mais para o fim do ano. Depois de tudo isto estar clarificado, lá para novembro, dezembro, início, então vamos preocupar-nos com isto. Oportunamente não deixaremos de falar ou escrever sobre este assunto. A preocupação imediata, reforço, é então ajudar a decidir o que fazer quanto ao primeiro e ao segundo pagamento por conta de IRC. Claro que se a empresa está sem tesouraria e é das que pode aproveitar a dispensa, a decisão está tomada, meus caros. Não vai pagar por conta. Tem uma dispensa, não tem dinheiro, é o cenário mais fácil. Infelizmente, para essas empresas,
mas é um cenário facilitado, em termos de decisão. Mas atenção aos sujeitos passivos que apenas reúnem condições para reduzir até 50%. E muita atenção aos sujeitos passivos que não têm quebras substanciais de faturação ou que até possam estar a faturar mais este ano e por isso perspectivam resultados mais elevados que em 2019, perdão. Porque também há sujeitos passivos a faturar mais este ano do que faturaram no exercício anterior. Bem sei da necessidade de uma rigorosa gestão de tesouraria e otimização de recursos financeiros. E se posso pagar mais tarde, por que aconselhar pagar antes? Portanto, esta é a questão. Bom, todos sabemos que isto funciona bem, isto da otimização da tesouraria, e em vez de ter o dinheiro emprestado ao Estado à espera de um reembolso, tê-lo de lado de cá, ou em vez de pagar agora o primeiro pagamento uma parte e o segundo uma parte e pagar menos em dezembro, atrasar este pagamento. Todos nós sabemos que isto funciona bem, mas se efetivamente estivermos numa empresa com uma estrutura que tem um diretor financeiro, a fazer acompanhamento permanente à tesouraria e, acima de tudo, com empresários capazes de perceber e acompanhar estas orientações e todas as implicações que isto tem. Por isso, se não estamos nestes cenários e se há perspectiva de a empresa vir a ter lucro fiscal em 2020 e terá que pagar IRC em 2021, continuo a achar que será prudente que aconselhemos os nossos clientes, nestes cenários, a efetuarem pagamento por conta em função do IRC que se perspectiva pagar para o ano, mesmo que agora pudessem aproveitar dispensas totais de pagamento. Portanto, é este, efetivamente, todo o contexto em que esta decisão tem que ser tomada. E, efetivamente, a maior parte deste vídeo foi ocupada a falar-vos da problemática relativamente aos pagamentos por conta de IRC, mas quero aqui, nesta ponta final, e tenho isso também naquele quadro que depois vou disponibilizar em complemento ao vídeo em PDF para poderem descarregar, que também relativamente aos sujeitos passivos de IRS, existe a possibilidade de não procederem ao primeiro e ao segundo pagamento por conta. E, efetivamente, se os sujeitos passivos de IRS não procederem ao primeiro ou ao segundo pagamento por conta, ou se eventualmente fizerem a sua redução, e venham a verificar que o montante total em causa que deixou de ser pago fará falta para imposto devido, coleta calculada pela categoria B, pelos rendimentos tributáveis da categoria B, podem também regularizar até ao dia 20 de dezembro de 2020, sem quaisquer ónus ou encargos, todo o valor de pagamento por conta que se mostre em falta. Sendo que este dia 20 de dezembro é, efetivamente, a data limite de pagamento do terceiro pagamento por conta de IRS. Bom, relativamente aos sujeitos passivos de IRS, importa dizer que, tal como está previsto no artigo 102 do Código do IRS, os pagamentos por conta, desde logo a partir do primeiro, não têm que ser obrigatoriamente pagos, ao contrário do que temos no IRC. No IRC, o primeiro e o segundo, em condições normais, são obrigatoriamente para fazer. E só no terceiro pode haver redução ou suspensão. No IRS, não. No IRS, cessa desde logo a obrigatoriedade dos pagamentos por conta serem feitos, quando o sujeito passivo verifique pelos elementos que dispõe que os montantes das retenções que tenham sido feitas sobre os rendimentos da categoria B e acrescidos dos pagamentos por conta eventualmente já efetuados, relativos ao próprio ano, sejam iguais ou superiores ao imposto total que seria devido. Portanto, isto podia permitir a alguém que pagou o primeiro pagamento por conta de IRS não efetuar o segundo, não efetuar o terceiro. Também está previsto que, efetivamente, se deixarem de ser oferidos rendimentos da categoria B, porque se cessou a atividade, ou não cessou, mas deixou-se de faturar, não tenham que se fazer os pagamentos por conta. E ainda, acrescenta-nos o nosso artigo 102 do Código do IRS, que os pagamentos por conta podem ser reduzidos. Podem ser reduzidos pelos sujeitos passivos quando o pagamento por conta for superior à diferença entre o imposto total que os sujeitos passivos julgarem devidos e os pagamentos já efetuados. Ora, isto
permite-nos perceber porque é que, para reduzir o primeiro e o segundo pagamento por conta de IRS, o legislador não veio, em sede de orçamento suplementar, colocar aqui nenhuma norma em função do tipo de sujeitos passivos ou em função da sua redução de faturação, como vimos para a IRC. O que o sujeito passivo de IRS tem que fazer para ponderar se não paga por conta este mês e no próximo, ou se paga apenas parte, é efetivamente usar aquilo que são as possibilidades que já estavam previstas no artigo 102 do Código do IRS. Mas aqui muito cuidado também. Até ao dia 20 de dezembro, o sujeito passivo de IRS também tem que ser auxiliado no sentido de perceber se face àquele que é o rendimento perspectivável da categoria B e o IRS que venha a ser devido, motivado por rendimentos da categoria B, há pagamentos por conta em falta. E aqui no IRS isto é ainda mais complexo, porque não temos uma liquidação, como temos no quadro 10 do IRC, em que olhamos para ela e percebemos-la mais facilmente. Portanto, a coleta do IRS deriva da coleta dos diferentes rendimentos englobados, onde podemos ter categoria A, categoria B, categoria F, eventualmente por opção, mais-valias da venda de imóveis. Portanto, isto só para falar dos rendimentos englobados sujeitos às taxas gerais do IRS. Portanto, mas esta é também uma preocupação a ter em dezembro. Para já, a abordagem à suspensão e ou redução do primeiro e do segundo pagamento por conta dos sujeitos passivos de IRS é basicamente feita nos termos que fiz anteriormente para os sujeitos passivos de IRC. Espero então que este vídeo vos seja útil e ajude a, primeiro, a assentar ideias sobre esta temática, vos ajude a tomar decisões e, quando possível, voltarei aqui ao canal do YouTube. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que consigam todos alguns dias de descanso, tanto neste mês de agosto ou logo possível, que muita falta nos estão a fazer e muita falta fazem para recuperarmos energias para o resto do ano, que também não se perspectiva fácil. Votos de continuação de boa saúde para todos. Muito obrigado pela vossa atenção e não deixem de subscrever o canal do YouTube.